Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é o capítulo 39, no auxílio a todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos, sem dificuldade, dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muita vez se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração, pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Né? Se vocês prestaram bem atenção, gente, a gente consegue auxiliar as pessoas na medida do possível, né, com os recursos materiais, financeiros, mas o auxílio maior que muitas das vezes as pessoas estão necessitando é o auxílio espiritual, né? Tem pessoas que estão sobrecarregadas, que elas sentem a necessidade do auxílio espiritual e elas vão buscar isso através das suas religiões, da sua crença, da sua fé. Mas tem muitas que estão percebendo, né, que precisam de ajuda, mas elas não se dobram, né, e elas não vão buscar essa ajuda. E aí elas acabam fazendo um monte de abobrinha, né, porque está sendo mal conduzido a vida de cada um deles. E aí eles são responsáveis para conduzir a vida de outros, como foi colocado aqui, né, a questão da religião, a questão dos governos, né, essas autoridades, elas deveriam ser exemplo, elas deveriam passar para a gente toda a segurança, né, a honestidade, passar para a gente a transparência, para que a gente acredite nelas e que a gente possa seguir elas. Mas, na verdade, o que acontece não é isso, né? Nós temos modelos que são horríveis e que nós não podemos seguir, né? Infelizmente, tanto no campo da religião, da educação, da saúde, segurança, né? E os governos, né? Municipal, estadual, federal, tem muita gente do mal infiltrada. E, infelizmente, eles estão ganhando um certo espaço, né? Aos nossos olhos, parece perder a guerra, né? O cara que tá lá só tá fazendo abobrinha, só tá roubando, só tá desviando verba. Mas, aos olhos da espiritualidade que não dorme, que não deixa nada fora do lugar, eu creio que esse deve ser o curso, inclusive, para que a gente fique debatendo aqui. A questão da ética, a questão da honestidade, a questão do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mal esse governo iniciou e já está tendo debate sobre aborto. Vocês estão acompanhando isso, né? Eu falei que quando acontecesse, se acontecesse desse governo voltar, eu não ia olhar a cara da televisão, eu não ia querer ver notícia, mas eu não aguento. Mesmo que eu não queira, a notícia chega, né? E tá tendo um apelo enorme por várias mães, várias pessoas, né?
de todos os lugares, pedindo para que essa emenda, não sei o que eles estão querendo fazer lá, para votar a favor do aborto. Então, eles estão lutando para que isso não ocorra. Se você olhar pelos olhos físicos da matéria, né, é a luta de pessoas com uma ideia e com outra ideia, né? Mas se você olhar pelo olho espiritual, vejam o quanto é importante a reencarnação. Como é importante a oportunidade para o espírito de voltar à Terra, de aprender, de fazer escola aqui. E quando a gente está dando margem para o aborto, além de ser um crime hediondo, porque afinal de contas o coitado está lá dentro da barriga da mãe, né, e não tem nem como ele gritar, ninguém ouve a voz dele, é uma voz silenciosa. Ele não tem para onde correr. Se alguém vier para me matar, eu ainda vou tentar correr, eu vou tentar bater na pessoa, eu vou tentar escapar. É absurdo, mas ainda tem uma tentativa de escape. Mas e a criança? Ela tem como escapar? Não. Então, nos meus olhos, Patrícia é o crime mais hediondo, o pior de todos para ser cometido é o aborto. Ponto. É como eu penso. Eu não aceito isso de maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer, a mulher tem que segurar. Se fez porque foi um escorregão, aconteceu, ué, não quer, dá para os outros. Tá uma fila de mulheres por aí querendo um filho para adotar. Foi estuprada? Ah, eu não quero olhar, vai que seja a cara do estuprador, como é que vai ser? Eu não vou saber lidar com isso. Dá para outra pessoa. Enquanto tá aqui dentro do ventre, você não tá vendo a cara da criança. Qual é o problema? Ah, mas vai me atrapalhar esteticamente, vai me atrapalhar no meu trabalho. Não atrapalha em nada. Filho não atrapalha em nada. Em nada, absolutamente nada. Então, eu não sei o porquê que ainda se debate sobre aborto. Eu, Patrícia, não aceito isso de jeito nenhum. Mas, olhando pelos olhos da espiritualidade, é necessário esse tipo de debate para ver a evolução que está essas pessoas. Quem está aceitando um crime bárbaro como esse, vocês imaginem como é que é a moral dessa pessoa, porque é crime, né? Eu estava ouvindo uma pessoa falando essa semana, abortar não, abortar é crime, né? Mas, poxa, hoje em dia tem tanto anticoncepcional aí a pílula do dia seguinte, tá aí para isso. Aí eu falei para a pessoa, tá vendo? Tá comprando uma fruta por outra, porque não, a pílula do dia seguinte, o próprio nome já fala, dia seguinte, ou seja, já aconteceu a concepção. Se é dia seguinte, você tá matando aquela criança também. Não interessa que a criança tenha 1 minuto de vida, 1 milésimo de segundo de vida, ou que ela tenha 9 meses. Aborto é aborto e acabou. O que tem ali já é um espírito ligado àquela mãe. A partir do momento que a gente bloqueia a entrada desse espírito na vida encarnada, nós estamos matando a carne daquele espírito. E muitos deles se tornam obsessores depois, porque eles ficam revoltados. Quem é que não ficaria? E o sofrimento que esse espírito passa até ele tomar ciência do que aconteceu com ele? Então, será que não passa pela cabeça de uma pessoa o tamanho do mal que você está causando a um outro, né? Então, assim, é difícil para mim ficar falando, porque eu tenho medo até de falar besteira no canal, não é para isso, né? Nesse ponto eu sou muito dura mesmo. A questão de governo tá aí, deveria ser o nosso modelo, não é? A questão do pessoal, das religiosidades que tem por aí, deveriam, os representantes, né, deveriam ser modelo, grande parte não são. Não sei quem foi que esteve na minha casa aqui essa semana e falou para mim assim, poxa, você viu o que está acontecendo lá com a Igreja Católica, né, os papas, todo mundo envolvido com pedofilia. Eu falei, a única resposta que eu tive para dar para a pessoa na hora foi, Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo, né? Então, os representantes de igreja e de religião são os primeiros a serem atacados pela espiritualidade inferior, porque a espiritualidade inferior não quer que a gente tenha religião, que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente trabalhe pela moral, que a gente trabalhe pelos princípios. Então, eles vão atacar onde? A base.
E os representantes, se não forem muito bem firmes diante do propósito do bem, eles sucumbem e colocam todo mundo a se perder também, né? A gente vê que na escola, onde eu tive mais de 32 anos trabalhando e servindo, eu via estampado na cara do professor assim, ele sem moral nenhuma para dar uma aula, mas nenhuma. Ele era o maior representante ali naquele momento da educação para o seu aluno. Mas que tipo de exemplo aquele professor podia dar, meu Deus? Um cara drogado, um cara que bebia, um cara que era mulherengo, um cara que saía com tudo que é aluna. Ele se fazia de bonzinho com todo mundo, porque afinal de contas o bonzinho ele é simpático, aí todo mundo gosta dele e ninguém vê os defeitos. Eu morria de medo quando eu trabalhava com um professor muito bonzinho, professora muito boazinha. Quando começa muito com inho e inha, eu já fico desconfiada. Então, quando começava lá, ai, seu filhinho, ai, que bonitinho, ai, que fofinho, ai, eu já ficava desconfiada. Falava, não é boa coisa. Não que o professor tem que ser rígido, duro, né, frio, nada disso. Mas ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter ética, ele tem que saber como se comportar numa sala de aula e com os colegas de trabalho e com os alunos, ele tem que saber. Não é assim, não é desse jeito. É que nem quando começam a falar, né? Teve primeiro pissora, depois virou fessora, depois virou prof e agora virou pro. Todo mundo acha o máximo chamar um professor de prof ou de pro. Eu falo, gente, não tem mais para onde ir. Pissora, fessora, prof, pro. O que mais vão chamar a gente? O que mais? Do pro eu acho que não tem mais nada para chamar, né? Agora pensa, um policial, um delegado, um médico, se alguém aceita ser chamado por menos de doutor, de senhor, por que que o professor, que é o que cria, produz as profissões, as pessoas que chegam às outras profissões têm que passar pelo professor. Então ele é o cara mais importante que tem, ele é a base para qualquer outro profissional existir. E por que tem que faltar com respeito com o professor? Não é bonitinho chamar professor de pro, não é bonitinho não, é falta de respeito sim. Nós que estamos lá na frente, que estão lá ensinando o beabá, que estão ensinando onde que fica a Coreia, onde que fica os Estados Unidos, onde que fica o Brasil, o que que tem no Brasil, o que que não tem, nós somos importantes. Nós somos muito importantes. O professor é muito importante, mas ele é professor. Eu lido com os meus professores que acho que nem mestrado eles fizeram, não sei se fizeram também, mas na época e até hoje eu chamo meus professores de mestre. Por respeito. Não é por puxa-saquismo, não. Por respeito. Eu tenho muito respeito aos meus professores. Eu tive algumas, né, na época do magistério, já a nível de ensino médio, já tive uns professores também que já não era grande coisa. Mas a minha base, enquanto eu era aluna de Fundamental 1, eu não tenho um professor para falar que ele não era o professor. Foi na década de 80, né? 79, 80. Aí o pessoal fala, militarismo. Não tem nada a ver. Disciplina, organização, independe se é militarismo ou não. Tem que ter. Sua casa só funciona se você organizar. Se você souber o dia que você vai lavar roupa, o dia que você vai passar, o dia que você vai limpar. Porque se todo dia for dia, você não tem descanso. Então você começa a organizar. Não, segunda eu limpo casa, terça eu lavo roupa, quarta eu passo. As coisas andam, você vai sobrar tempo ainda para você descansar. Se você fizer um planejamento, uma organização com disciplina, as coisas caminham. Se dentro de casa caminha, imagina dentro de uma escola. Precisa disso. E as pessoas acham que não, que a escola é lugar para cultura. Aí coloca lá aqueles funk na hora do recreio, né? Coloca a professora para ficar chamando o aluno de mano, coloca a professora para tomar chazinho na casa de aluno, né? Sair com aluno, e tá tudo certo, é todo mundo igual. Nós não somos iguais, professor não é igual, aluno nunca vai ser. Querendo ou não, nesse momento, nós temos o conhecimento maior do que a criança. Então, nós temos que agir com o quê? Com sabedoria. Somos nós que vamos levar essas crianças adiante, e não o contrário.
Se fosse assim, então Deus tinha colocado eles para serem professores e nós os alunos. Então, a cada encarnação, a gente tem a nossa função, tem o nosso papel, e a gente tem que saber cumprir isso. E é por falta de cumprir os papéis é que as coisas estão chegando a esse ponto aí. Devo ou não matar uma criança no ventre? Por que ao invés de usar a palavra aborto, ou usar, né, a questão de uma violência sexual não aceita, por que não fala, né? Você é a favor ou não de matar uma criança no ventre de uma mãe? Porque é isso. As trevas não querem que venham os novos. Quem está vindo agora, a gente estudou isso na transição planetária. Os espíritos que estão chegando aqui no planeta são os espíritos superiores, são os que se desenvolveram mais. Eles vêm agora para formar esse novo planeta Terra, que é o de regeneração. Então, a espiritualidade não quer que venham esses espíritos. É lógico que a inferior vai trabalhar até não querer mais para que não haja mais essas reencarnações. Se dá liberdade para a mãe abortar, muitos desses espíritos vão ter mais dificuldade ainda para reencarnar aqui. Então, é uma jogada, e a gente tem que perceber essa jogada e não dar brecha para que ela aconteça. É importante que as pessoas debatam se pode, se não pode, se é interessante, se não é, se é bom, se é ruim. Mas vamos olhar com o olho espiritual. Vamos aumentar a nossa lente. Eu acabei de fazer a leitura. É incrível como esse livro aqui acaba batendo com esse de Palavras de Vida Eterna, esse Minutos com Chico Xavier. Bate muito. Tudo que eu vou falar neste parece que está naquele ali. Acabei de fazer a leitura para os meus amigos em WhatsApp, no Minutos com Chico Xavier, falando: nós temos que aumentar a lente. Só que aqui no Minutos com Chico Xavier ele estava falando que a gente tem que aumentar a lente para nós, né? Para a gente se valorizar, porque geralmente a nossa visão em relação a nós é horrível. Se alguém fala, como é que você se acha? Eu acho que tô horrível, né? Tô feia, tô velha, tá acabado, meu cabelo tá assim, não sei o quê. E aí o livro Minutos com Chico Xavier fala: aumenta essa lente aí, para de diminuir você, aumenta a sua lente, você é mais do que isso. Só que eu estou usando já esse texto para poder passar para vocês o aumento de lente em relação a tudo, não só em relação a nós. Aumentem a lente de vocês, procurem ter uma visão maior. Se tem essa questão, né, pode, não pode, deve ou não deve, é saudável, entre aspas, porque faz as pessoas pensarem, beleza? Mas já pensou se quem tiver decidido, quem tiver votando, faz parte desse canal trevoso? A resposta que eles vão dar lá é sim, pode matar à vontade. Ou seja, chega, não vem espíritos bons mais para cá, né? Vai vir através de outras pessoas que querem ter filhos. Mas aquelas, às vezes, que é combinado no plano espiritual, a pessoa aceita no plano espiritual. Aí, quando chega a notícia aqui, ela fala: não quero, muda de ideia. Então, não é assim que a coisa funciona. Não pode ser liberado um troço que já fazem. Querendo ou não, eles já fazem clandestinamente, né? Quem tem que fazer, faz de qualquer jeito. Porque, infelizmente, tem médico também que ajuda. E ganha muito para isso. Absurdo o que eles cobram para poder matar. Enfermeiros se colocam a esse tipo de serviço. E são pessoas que juraram o quê? Salvar vidas. São pessoas que juraram fazer o que elas podem e o que elas não podem para salvar vidas. Aí, por dinheiro, elas matam. Até sangrar. Não é uma morte de um tiro e a pessoa cai. É de tirar pedacinho por pedacinho. Eu passava os vídeos de aborto para os meus alunos. Crianças com 3 meses. Eles pegam a perninha da criança e vai deslocando do corpo da criança. Pega o braço da criança e vai chacoalhando com a pinça até o braço deslocar do corpo. É de pouquinho em pouquinho. Vai massacrando aquela criança. Por fim, eles pegam a cabeça da criança e apertam a cabeça da criança até estourar. Porque não passa, né? Eles fazem tipo coretagem, né? Então, o canal é pequeno, então eles têm que estourar o crânio da criança para poder passar os fragmentos. Ali é matéria, mas o espírito está sentindo cada pedacinho ali ser triturado.
tortura pura, maldade pura. Eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza, é o pior crime que tem. Não tem outro pior do que esse. Então, se a gente quer auxiliar os outros, começa aí por uma mentalidade voltada para o bem. Se a gente quer auxiliar de verdade, vamos orar, né? Porque às vezes a gente pensa tanto em auxiliar com dinheiro, dando uma casa, dando condições físicas, financeiras, mas na verdade a gente está precisando orar muito para esses governantes, para esses dirigentes de religiões, né? Para os dirigentes da área da educação, para os dirigentes da área da segurança, da saúde. Nós temos que auxiliar dessa forma, orando muito, para que as trevas não vençam essa guerra, porque é uma guerra constante. Todos os dias, a todos os minutos, tem gente morrendo e matando. Sendo que a gente deveria acreditar na providência divina. Se Deus quer que nós estejamos aqui, é por um motivo bom, o de evoluir. E quem somos nós para quebrar o direito do outro evoluir? E quem somos nós para saber quem é o outro que de repente poderia nos ajudar a evoluir? Então, é o egoísmo do homem, o orgulho do homem não tem fim. Né? Isso daí é o que na transição planetária falava, né? Vai haver ranger de dentes aqueles que não se transformarem. E nós que estamos no meio de tudo isso, nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ser omissos, não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem também. E tem horas que a política está envolvida. E a gente fala, não quero saber, eles ganham o dinheiro deles lá, eles roubam, eles fazem o que eles querem fazer, eu não estou nem aí. Acontece que eles mandam e desmandam nas nossas vidas. Os caras que estão lá em cima foram colocados lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Que quando a gente quer, a gente faz, não é? Então, o que está acontecendo? Por que a gente ainda não fez alguma coisa de verdade? Tem muita coisa aí que poderia ter acontecido e não aconteceu. Por quê? Né? Será que a gente não vai cansar de ficar pedindo a Deus o tempo todo, faça por mim, Senhor? Ele não vai fazer por nós. Ele até ajuda. Ele dá situações para que você faça. Mas tem muita gente omissa. E as coisas estão aí. E o barco vai afundar. E quem é que vai estar dentro desse barco? Todos nós. Não é só aquele que está lá envolvido no problema, não. Nós estamos diretamente ou indiretamente ligados a todos. Santo Agostinho falava, enquanto houver um irmão meu passando por necessidade, eu não vou conseguir ser feliz. E é verdade. Enquanto a gente souber que tem alguém passando por uma necessidade, nós não vamos conseguir ser felizes totalmente. A gente pode até fingir que não sabe. A gente pode até, é que nem aquela história, a pessoa tá almoçando, tá comendo um belo de um banquete, aí vem um outro e fala assim, nossa, eu vi um cara passando fome, aí o outro fala, não fala disso aí agora não, agora nós estamos comendo. É o egoísmo, é o orgulho. Esse cara que falou, não fala sobre isso, é um tremendo orgulhoso, tremendo egoísta. O que citou, ele já tá naquela, eu aqui comendo e o outro lá passando fome. Vocês veem a diferença? Então, a gente precisa aprender que enquanto tiver alguém passando por um desespero de um aborto, passando por um desespero de uma violência, nós não vamos conseguir ser felizes. Porque a qualquer momento isso pode cair dentro da nossa casa. Através de um filho, através de um ente querido, através de um amigo. Então, vamos orar bastante por esses caras que governam todos os setores da nossa vida, né? Mas também vamos fazer a nossa parte.